A vida avança quando você decide dar o próximo passo, mesmo sem ver o chão. E para ilustrar essa minha publicação de hoje, eu trago aqui uma imagem de um indivíduo se equilibrando entre alguns pilares, para simbolizar isso que eu quis dizer na frase. Há momentos na vida em que tudo parece incerto. O caminho não está bem claro, o chão não aparece ali na ponta dos seus pés e o coração hesita em avançar ou permanecer onde está. E é justamente nesses instantes de insegurança que a vida nos convida a uma decisão silenciosa, porém muito poderosa: dar o próximo passo, sem mesmo ver o chão. Isso chama-se, para alguns, fé. Acreditar naquilo que não pode ser visto. A vida não avança quando nós temos todas as respostas. Aliás, a gente não avançaria, porque nem sempre temos as respostas que precisamos. A vida avança quando a gente escolhe seguir, mesmo carregando dúvidas, mesmo sem ver a curva, a próxima curva. Porque crescer nunca foi sobre enxergar o trajeto inteiro, o caminho todo. Foi sempre confiar no próximo movimento. Pense em quantas vezes você esperou aquela segurança perfeita para poder agir. Aquele momento ideal, a certeza absoluta, o sinal definitivo de que você poderia prosseguir com toda a segurança, com toda a zona de conforto ao seu redor. Mas a verdade é que a maioria das conquistas nasce no território da incerteza. É verdade. Tudo nasce na dúvida. Você não sabe o que vai fazer, como vai fazer. As grandes invenções foram produzidas dessa forma, na incerteza. Quem caminha, quando vê o chão, tá tudo certo, mas ele limita a sua própria jornada. Quem aprende a dar o passo, mesmo sem nenhuma garantia, como se equilibrar entre pilastras, descobre caminhos que antes nem existiam. E descobre sua força interior, a sua coragem. O medo, a gente fala coragem, vem o medo. O medo vai aparecer, sempre. Nós teremos medo. Aliás, o medo nos fez chegar até onde chegamos. Medo, dos homens primitivos, do predador. Nosso olhar para aquilo que nós podemos consumir, mas sempre com o pé atrás, com medo. O medo nos ajuda, mas o medo ele pode paralisar. E o medo sempre aparece quando estamos diante de algo maior, muito maior do que a nossa zona de conforto, não é? Quando você sai daquele local quentinho, gostoso, você passa a sentir frio ou calor em demasia, você passa a pisar em território desconhecido. Mas o medo não pode ser uma barreira, um muro. Muitas pessoas acham que o medo é uma construção na sua frente, intransponível. Não. É apenas um aviso de que você está prestes a crescer. Se você mudar essa mentalidade e encarar o medo como algo proveitoso, eu tenho certeza que sua vida muda. Cada passo que a gente dá, apesar do medo, acaba fortalecendo a nossa coragem. Então, coragem e medo são antagônicos, mas estão ali caminhando juntos. Quando você enfrenta o medo, você descobre a sua coragem. E pouco a pouco, aquilo que parecia impossível, aquela barreira intransponível, aquele muro que às vezes nosso medo constrói, você aprende a enxergar como parte da estrada, um processo natural da nossa jornada. A vida ela avança naquele instante, naquele exato instante que você decide confiar mais no seu movimento do que nas suas dúvidas. Dúvidas todos nós vamos ter o tempo todo. Qualquer coisa que a gente faça, a gente tem dúvidas. Eu falando com você aqui, eu tenho dúvidas. Será que o meu microfone está aberto? Será que eu estou chegando realmente onde eu quero chegar? Será que o meu pensamento está condizente com aquilo que eu me propus a fazer? São dúvidas, mas eu tenho que encarar essas dúvidas. Falar em público é uma barreira para muitas pessoas, mas se você não tentar, não vencer esse medo de falar em público, talvez você não consiga descobrir, às vezes, alguma coisa boa que você tem que pode contribuir com a sociedade. Uma transmissão de uma ideia, de um pensamento, ou até mesmo na sua profissão, vender um produto. Se você não consegue se comunicar, fica difícil, não é? Então o medo, ele existe sim, para nos proteger. E quem não tem medo é um tolo. Todos nós devemos ter medo. Eu tenho medo toda vez que eu abro o microfone para falar alguma coisa, que eu abro uma câmera de vídeo para dizer alguma coisa, me comunicar com você que está aí do outro lado, eu sinto medo, dá um friozinho na barriga. Subo em palco, apresento shows para milhares de pessoas,
mas eu sinto aquele friozinho na barriga. Um cantor que entra no palco sem essa segurança de saber tudo, ele infelizmente é um tolo. Todo cantor tem aquele medo, aquele momento de preparação, de introspecção para vencer esse obstáculo, o medo. Mas o medo não pode nos impedir de dar o próximo passo. A vida não exige pressa, ela exige movimento. Então, mesmo sem ver o chão, continue. Hoje, tudo que você precisa da vida é isso, é apenas o próximo passo.